Teria a humanidade chegado a um patamar da sua existência em que as discussões referentes ao modo como ela vive teriam chegado ao final? Vamos discutir um pouco mais desse assunto? Então clica em curtir, se inscreva e vamos lá! Neste vídeo nós vamos comentar sobre o livro O Fim da História e o Último Homem, que foi escrito pelo cientista político estadunidense Francis Fukuyama e foi publicado no ano de 1992. A discussão em torno desse livro já começa a partir do nome dele, O Fim da História. Esse título dá brecha para se entender que o autor estaria defendendo que não haveria mais história humana, que não haveriam mais fatos acontecendo daqui para frente, de que não teria mais nenhum tipo de mudança no mundo. E isso é bem o oposto, é bem contrário ao que o autor propõe. Quando ele fala em fim da história, ele não está dizendo que os fatos humanos vão parar de acontecer, que é aquilo que a gente conhece como história, o desenvolvimento de eventos, que eles não vão mais ocorrer. Quando ele fala em fim da história, ele está se referindo especificamente à evolução das ideias humanas. E nesse caso, ideias que são referentes à sociedade humana, como o ser humano pode viver, a modelos políticos e sociais. O que ele quer nos dizer com o termo fim da história é que esse tipo de história, o desenvolvimento de um pensamento humano referente ao qual seria o modelo ideal de sociedade humana, já chegou ao final. Esse modelo seria a democracia liberal aos moldes dos Estados Unidos, do Japão e da Europa Ocidental, e se configuraria como o ponto final da evolução de um pensamento humano. Se desde os primórdios o ser humano pensa em qual seria o modelo ideal de sociedade, essa discussão chegou ao fim, porque a democracia liberal seria então o modelo ideal. Então não haveria mais história desse tipo de pensamento dali para frente, porque essa discussão está encerrada. A base do argumento do Fukuyama está na tese da dialética histórica do Hegel. O Hegel parte do princípio que a evolução das ideias da humanidade se dá por um princípio dialético de tese, antítese e síntese. Você vai ter uma ideia num determinado momento, vai surgir uma antítese a essa ideia, e do conflito da tese e da antítese surgiria uma síntese. Essa síntese vai se tornar uma nova tese, então vai surgir uma outra antítese, que vai surgir uma nova síntese, e assim será a evolução do pensamento humano. Fukuyama aponta que no pensamento do Hegel, a base dessa dialética história está no momento em que um ser humano subjuga outro ser humano, ou então quando uma tribo subjuga outra tribo, e isso falando de milênios atrás na história da humanidade. Esse ato de subjugar um outro ser humano, outro grupo de ser humano, está ligado a uma busca por algo simbólico do ser humano, uma busca por valores como honra, como respeito, como dignidade, e é essa busca que vai mover toda essa dialética histórica. Dessa forma, a gente vai ter então o primeiro homem, que é esse homem que subjuga o outro ser humano. A partir desse momento, toda a história da humanidade vai ser pautada por uma sequência dialética em que novas ideias vão tentar suplementar as ideias anteriores referentes a modelos políticos, a modelos sociais. Por exemplo, a gente pode pensar que os impérios antigos suplementaram uma ideia social de tribos divididas entre si. A gente pode pensar que o modelo como o Império Romano serviu para superar o modelo de cidades que eram desconectas entre si. Da mesma forma, a gente pode pensar que os regimes monárquicos na Europa vieram para superar o antigo modelo feudal. Da mesma forma, como a Revolução Francesa colocou abaixo a monarquia para vir as repúblicas. Então, todo o andamento da história da humanidade é essa busca por respeito, por dignidade, por igualdade, por honra. Algo que o Fukuyama vai chamar de timos. Esse conceito de timos que ele trabalha vem, na verdade, do pensamento de Sócrates e Platão. O timos faz parte de um conjunto de 3
capacidades, de 3 características do ser humano, que são o desejo, a razão e o timos. O desejo está ligado à busca pela satisfação das suas necessidades, de dormir, de comer, de se proteger do frio, etc. A razão é o elemento que vai guiar as tomadas de decisão do ser humano. E o timos é uma necessidade que está ligada a esses valores simbólicos já citados. Assim, a característica do ser humano seria, de um lado, o seu desejo, as necessidades fisiológicas que ele precisa saciar. De um outro lado, todos esses valores simbólicos de dignidade, de honra, de igualdade, ver-se em boa estima perante os seus iguais. E a razão vai ser o elemento que vai nortear tanto o desejo quanto o timos. Assim, pensando por essa dialética histórica do Hegel, movida através desse timos do ser humano, dessa série de buscas, você teria ao longo da história da humanidade uma busca por um modelo social em que o ser humano justamente vai querer ser igual aos outros, ele vai querer ser respeitado, ele vai querer ter direitos. Da mesma forma, é preciso pensar também que essa busca vai se dar pelos elementos baseados nos desejos. O ser humano vai querer alimentação, ele vai querer ter roupas para se vestir, vai querer proteção, segurança, e uma série de outras características que são naturais para a nossa sobrevivência. Então, o que o Fukuyama coloca como o fim da história seria o momento em que no século XX se chegaria a um ponto em que a democracia liberal se firmaria como o modelo social que conseguiria, com maior propriedade em relação a todos os outros, satisfazer tanto as necessidades do desejo quanto as necessidades do timos. Os modelos políticos dos Estados Unidos, do Japão e da Europa Ocidental representariam então o modelo ideal do que seria essa democracia liberal. Uma sociedade em que existe uma igualdade entre as pessoas, onde existe a possibilidade das pessoas buscarem por aquilo que elas desejam, elas podem usufruir da sua liberdade, elas podem se valer de valores como a igualdade, como o respeito pelos outros, assim como uma série de limitações no poder do Estado não vai fazer com que ele possa ter esse valor simbólico também desrespeitado pelas outras pessoas. Da mesma forma, haveria também uma forte propensão à satisfação dos desejos. As sociedades já citadas da democracia liberal seriam aquelas que teriam um nível de desemprego menor, que teriam graus mais altos de consumo, onde teriam uma segurança com relação ao consumo, uma segurança financeira também maior. Ou seja, o fim da história, então, seria o ponto em que a humanidade conseguiria conceber a ideia de uma democracia liberal como o melhor dos modelos políticos que já foi criado. O que o Fukuyama, então, nos apresenta é que a democracia liberal ela seria a tese final. Não existe antítese para a democracia liberal, porque não vai existir algum outro modelo que possa suplementá-lo. Não existe uma antítese que vá derrubá-lo. Ele aponta que existem muitos problemas, sim, dentro da democracia liberal, como, por exemplo, desigualdades econômicas, aumento da criminalidade, consumo de drogas e diversos outros problemas que a gente já consegue imaginar. Mas ele aponta que esses problemas não são suficientes para derrubar o conceito da democracia liberal. Ele aponta que o que derruba, o que gera uma antítese a um determinado pensamento político, como por exemplo monarquia, comunismo, fascismo e todos os outros modelos políticos existentes, são as contradições desses modelos. Por que, por exemplo, uma monarquia caiu para surgir uma república? Porque as contradições internas dessa monarquia fizeram com que fosse necessário surgir um novo modelo social. Porque o modelo como do imperialismo romano veio abaixo? Porque as suas contradições levaram a um novo modelo social. Já a democracia liberal não teria essas contradições que colocariam o sistema todo abaixo. Ela teria problemas que precisam ser solucionados, mas esses problemas não seriam fortes o suficiente para gerar uma contradição que torne inválido esse modelo como melhor.
Assim, em Um Fio da História, o Fukuyama faz um certo exercício de futurologia ao apontar que a humanidade teria chegado ao ponto final da sua discussão referente ao modelo político, ao modelo social. É difícil a gente imaginar se daqui a 100, 200 ou 500 anos, se não vai surgir algum modelo que seja mais eficaz, seja melhor do que a democracia liberal. Porém, esse é um assunto que apenas muitos séculos à frente a humanidade poderá responder. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.